Mas aí tem uma hora que dá um problema, né? Nessa máquina corpo humano, que é a disfagia. E aí eu queria que tu falasse um pouco desse fenômeno, que eu já ouvi você dando palestra, e sempre quando você fala sobre esse assunto, gera assim uau, as pessoas começam a ter a percepção, né, da importância dessa máquina que a gente faz tão natural. E até isso me fez lembrar também da Mileninha, né, tua sobrinha mais nova, que você foi lá para poder, no dia que a ciência diz, né, que aquela fase, aquele dia era o dia que ela já estaria pronta, apta para receber um alimento sólido. E aí você foi fazer a preparação, só que no dia anterior o corpo dela já fez a preparação natural. Exatamente. Incrível isso, né? Exatamente. Assim, quando eu falo sobre a alimentação na vida intrauterina, o bebê ele se alimenta, né, através daquele cordão da mãe. Umbilical. Exatamente. Mas esse processo da deglutição, ele vai se maturando, né, com o tempo. Então, existe muitos casos de crianças que não têm essa fase ainda maturada depois que nasce, e aí tem sérios problemas com engasgos e até chegam a ser levadas a óbito porque não conseguem administrar, né, A máquina o não funciona. leite, não funciona, porque é algo que tem que ser treinado, trabalhado, maturado, desenvolvido. Então, assim, como é importante nós entendermos que isso é vital para o ser humano. A minha sobrinha, ela fez 9 meses essa semana, né? E a minha irmã, muito nervosa, falou: irmão, me ajuda, porque eu tô com medo da Mileninha não conseguir fazer a transição, né, do leite de peito, né, da amamentação, para a papinha. E aí eu falei, bom, vamos começar a fazer por parte. Primeiro vamos começar a estimular os lábios, estimular a língua para poder ela movimentar, aí fazer aquele movimento aqui do pescoço, para depois a gente dar a oferta de um pedacinho só de bananinha amassadinha e tal. Antes de eu começar o processo, a minha irmã falou, irmã, parecia que ela já tinha adivinhado que você vinha aqui, porque ela começou a movimentar a boca. Ou seja, a máquina já estava começando a engrenar nesse processo. Eu achei muito legal. Inato, né? Inato. E aí, quando eu comecei a fazer o trabalho com ela, no mesmo dia, ela deu um show. E hoje está comendo pra sobrinha caramba. De fono. Minha tia é fono. Eu não posso dar mole. Minha tia é fono. Então... E assim, linda, tá comendo lindamente. É claro, ela ainda come papinha, porque ela ainda está no processo ainda da dentição, ainda tem 4 dentinhos ainda, não consegue triturar. Mas come bem, mas assim, já está começando a fazer o movimento ondulatório, e aí tudo que ela coloca na boca, ela manda ver, hein? Manda ver, mas bonito. Aí, quando a disfagia acontece, né, e por que acontece, isso já... Isso, a disfagia é como se fosse a desordem desses sistemas. Ela pode ser em todas essas áreas, tanto a oral, quanto a faríngea, quanto a esofágica, ou em uma delas. Como, por exemplo, quando a gente vai se alimentar, deglutir, né, vamos pensar assim, né, como é um maquinário, e ele tem processos, então você recebe o alimento você faz aquele bolo através da saliva. Aí depois, com a boca fechada, você empurra o alimento ali, ó, no palato, tá? Empurrando no palato, o que acontece? Já vai para uma outra fase faríngea. Nessa fase faríngea, veda-se a parte nasal, para poder a comida não ir para o nariz, e também a parte respiratória, aonde a epiglote ela vai fazer tipo um tampão naquela parte respiratória, tá? Para ele não entrar ali, porque ali só está autorizado a entrar o ar, não o alimento, tá? E depois que ele passa, ele vai para um outro processo, uma outra fase, que é o esôfago, aonde tem algumas ondas, efeitos chamados
Movimentos peristálticos. Isso, movimentos peristálticos. E aí ele vai sendo conduzido nesses movimentos até chegar ao estômago. A disfagia é a desordem nesses processos. E quando a pessoa está com essa disfagia instalada, ela tem a percepção de que o alimento está parado. Eu acho que você mandou Ele não um vídeo, consegue né? se mover. Acho que você mandou um vídeo para mostrar. Isso, eu coloquei um vídeo para mostrar, não sei, Tem se como, puder colocar. meu amigo Felipe. Porque esse movimento, ele é fundamental e ele é muito organizado em nosso organismo, mas na Mas enquanto ele vai disfagia isso não colocando, acontece. tu vai Na falando. disfagia, o alimento, esse material, ele fica preso. Ele fica parado. E a pessoa não consegue coordenar aquele material. Então, assim, por exemplo, se a pessoa ingere um líquido, o líquido não vai conseguir ser gerenciado. Ele tem sérios riscos de entrar dentro da parte respiratória. E aí acontece aquelas tosses frequentes, né? A gente cai no Por que goto, a né? tosse? Isso, porque a tosse, ela é uma reação de defesa. Tosse, Pra tosse, expulsar. tosse para poder expulsar aquele elemento da parte respiratória. Então, enquanto aquele elemento estiver na parte respiratória, pelo menos ali naquela parte superficial da laringe, você vai tossir, 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 tossir até ser expulso aquele material. Mas, na disfagia, o alimento, ou o líquido, ele consegue... Não obedece os não comandos obedece os comandos, corpo. a musculatura não consegue controlar aquele líquido. E aí acontecem os casos de pneumonias. Né? Há alguns sinais, inclusive, que é importante pontuar aqui nesse podcast, de pessoas que frequentemente passam por esse processo de pneumonia. Isso aí. Esse videozinho aqui, a gente vai observar o processo natural, tá? O processo saudável Agora tu falou da da deglutição. língua, né? Isso, ó, olha como ele vai sendo transportado. Isso. Ó, a língua também tem um papel fundamental nesse transporte. Aí, ó, a epiglote, ó, olha como ela vai de uma forma bem harmoniosa, ó. Ela declina para proteger a via respiratória e aí ele vai para um outro processo, que é o processo do esôfago. Isso tudo sem a gente pensar em nada. Sem pensar. Meu Sem Deus do pensar. céu, cara. Olha, e aí o trânsito, ó, está livre para ele chegar. Aqui são, ó, os movimentos peristálticos, Que vai empurrando, que vai né? empurrando o alimento Rapaz. até chegar Não, é no fantástico estômago. aquela, Fantástico. aquele fantástico. time certinho da epiglote, né? Exatamente. Exatamente. Pro alimento. É fantástico. Meu Deus do céu. Fantástico. E a disfagia, o que acontece? Existe ou uma lentidão ou esse processo ele não funciona. Não funciona, tá? Meu Deus. Então a disfagia ela tem Obrigado. essa característica, né? Essa característica. Um outro sinal também muito importante de ser pontuado, por exemplo, pessoas que têm uma sonoridade vocal com uma percepção de voz molhada. Isso também é um sintoma de disfagia, né? Além de pneumonias recorrentes, existe essa questão da sensação da voz molhada, né? Aquela voz que parece que você está submerso em um lago, algo assim. Então, isso é sintoma e é uma chamada de atenção de que alguma coisa errada está acontecendo. Eu acompanhei você cuidando, né, de muitas pessoas. Teve uma fase que só aparecia pacientes assim para você, Verdade, né? verdade. E foi uma experiência incrível. Muitos com questão de derrame cerebral, né? AVC, né? acidente vascular, encefálico. E aí tiveram alguns problemas e você ajudou a voltar a falar, ajudou
se movimentar, né, se alimentar. E aí tem uma questão também de alimento pastoso, né? Tem que ser. Sim, porque se a pessoa ela não tem condição de deglutir um alimento, tudo aquilo que ela vai ingerir é um risco. Seja muito líquido, É um seja líquido ou risco. seja muito sólido, Porque né? ela não vai ter condição de gerenciar aquele mastigar. alimento, de mastigar. Assim, se a gente for parar para pensar, ela pode ser levada a óbito só por conta desse ato. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, a disfagia ela é uma patologia que tem que ser levada realmente a sério, com muito cuidado, com supervisão, né? E isso não é brincadeira, sabe? Não é brincadeira. Às vezes tem pessoas que acham que daqui a pouco ele melhora. Não, gente, isso é um comprometimento do sistema nervoso central. Por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, né, acidente vascular cerebral, que é o mais conhecido como derrame, né, é um acidente, tá, nas terminações nervosas responsáveis por aquele movimento. Então, se houve um acidente, houve uma interrupção de mensagens do sistema nervoso. Não vai movimentar. Se não chega, vai movimentar. Não tem informação. Não tem informação. Então, é necessário exercícios, é necessário uma série de porque terapias o nosso corpo para ainda tem esse ajudar. processo de regeneração. Então, você consegue criar novos caminhos neurais. Sinapse, sim, é possível você trabalhar com terapia, né, com várias Deus condutas. pode, mas só que o profissional também várias condutas terapêuticas ajudam nessa reabilitação, né? Então, isso é possível sim. Mas é necessário realmente levar em consideração de que é algo muito sério e que pode comprometer a vida da pessoa, a qualidade da vida de uma pessoa.